professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje a nossa aula é sobre equilíbrio iônico, focando na lei da diluição de Ostwald e equilíbrio iônico da água. Falar sobre equilíbrio, nós começamos a falar sobre o equilíbrio químico, tá? Que é quando uma reação ela é reversível e existe um equilíbrio onde a velocidade no sentido direto é igual à velocidade no sentido inverso. Ou seja, a mesma velocidade em que os reagentes se transformam no produto, os produtos se transformam nos reagentes, isso numa reação reversível, que é uma reação que acontece nos dois sentidos. Levando em consideração os fatores que influenciam no deslocamento, nós temos também o deslocamento que vai acontecer no equilíbrio iônico. Esse equilíbrio, que é o equilíbrio iônico, ele ocorre com a presença de íons. Então, à medida que uma substância ela sofre o processo de diluição, então ela vai gerar um equilíbrio iônico, onde os íons e a substância que sofreu o processo de diluição vai manter ali um equilíbrio, estabelecer um equilíbrio, onde um vai se transformar no outro, isso na mesma velocidade. Então, existem alguns fatores que vão influenciar no processo do equilíbrio iônico. A lei de Ostwald, ela vai mostrar, a lei da diluição, certo? Ela vai apresentar a influência do solvente. O que é o solvente? Solvente é a substância que provoca a diluição no soluto. Então, quando nós falamos de solvente e soluto, nós estamos falando de uma solução. Então, a solução ela é caracterizada pela mistura homogênea, onde eu vou ter aqui na solução o solvente e o soluto. O solvente é a substância que dissolve e o soluto é a substância dissolvida. O soluto, nesse caso aqui, ele é chamado de eletrólito. Então, esse eletrólito ele pode ser considerado um eletrólito fraco ou um eletrólito forte. Sendo um eletrólito fraco, ele vai apresentar aí uma dificuldade de diluição, ou seja, ele vai apresentar uma dificuldade de sofrer o processo de ionização ou dissociação dentro da diluição. Ele pode até ser um eletrólito, uma substância solúvel, mas sofrer ionização ou dissociação, aí é uma outra parte que essa substância ela vai apresentar de característica. Se ela for um eletrólito forte, no momento em que ela sofre diluição, ela vai ter uma porcentagem muito alta de ionização ou dissociação. Professor, qual a diferença entre ionização e dissociação? A diferença é o seguinte: a substância, quando ela apresenta ligações covalentes pelo compartilhamento de elétrons, quando ela é diluída e ela separa os átomos que fazem parte dessas ligações, ela gera aí uma ionização, ou seja, a ligação não é iônica, mas no momento em que ela sofre diluição, ela gera íons na solução, então ela sofreu uma ionização. Quando a substância já é iônica, no caso o NaCl, cloreto de sódio, que é um sal, ele apresenta uma ligação iônica entre o sódio, que é positivo, cátion, metal, doador de elétrons, e o Cl, que é o ânion, que é o receptor de elétrons. Então, no momento em que eles são adicionados na água, apenas o Na e o Cl se separam, é apenas uma dissociação, porque já são iônicos, então apenas uma separação já na forma de íons. Então essa é a diferença.
Então, o soluto ele vai ser um eletrólito moderado, fraco ou forte. Mas, caso esse eletrólito ele seja moderado ou fraco, ele sozinho ele não pode alterar essa sua característica. Então, o solvente é a substância que vai influenciar, alterando aí a característica dele, como soluto ou eletrólito fraco ou moderado, ele pode ser até um eletrólito forte, atingindo aí 100% de ionização. Então, o eletrólito ele só pode gerar uma quantidade de íons que o leve a ser classificado como um eletrólito forte com a adição do solvente, porque é o solvente que vai provocar o processo de separação, ou pela ionização ou pela dissociação. Então, aqui nós temos uma fórmula onde nós estaremos calculando a constante de ionização pela influência do solvente no eletrólito, tá? O equilíbrio iônico da água. A água ela sofre um processo de autoionização. E essa autoionização ela acontece justamente entre as próprias moléculas de água. Então aqui nós temos todas no estado líquido, é óbvio. Então o que é que vai acontecer? Uma molécula de água ela acaba doando um H+ para outra molécula de água. E aqui nós vamos ter a formação do hidrônio e do OH-. Então esse hidrônio ele está relacionado à presença do H+ em uma molécula de água. E o OH- é característica da molécula que perdeu o H+. Então o processo de equilíbrio iônico ele é determinado pela constante de ionização da água, que é o Kw, e essa constante de ionização ela vai estar relacionada à concentração de H+ e à concentração de OH-, com uma observação que a temperatura ela acaba influenciando na constante de ionização da água, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a constante de ionização. Então, isso mostra que a temperatura ela aumenta a capacidade de autoionização da água, tá certo? Então, essa é a influência da temperatura. Ela acaba influenciando na autoionização da água. Por exemplo, se nós pegarmos 2 recipientes apenas com água, e aí com diferentes temperaturas, um recipiente a 25 graus e o outro recipiente a 50 graus. Então, o recipiente que estiver a 50 graus, a água ela vai estar com a temperatura maior, então ela vai apresentar uma constante de ionização maior, tá? Então isso mostra que ela está sofrendo uma autoionização, também como acontece no recipiente com 25 graus. Porém, a água que vai ter maior quantidade de íons, no caso, vai ser a de 50 graus. A de 25 graus, ela vai apresentar uma quantidade menor, porque a temperatura ela vai influenciar, e à medida que você tem um maior constante, né, de ionização, você vai ter uma maior quantidade de íons. Então isso reflete justamente no valor da constante que cresce aqui em função da temperatura. Então agora nós vamos estar vendo o deslocamento do equilíbrio. Assim como nós estudamos a lei, os princípios de Le Chatelier, que são os fatores externos que provocam o deslocamento do equilíbrio, no caso equilíbrio químico. Aqui nós vamos ver o deslocamento do equilíbrio, no caso do equilíbrio iônico, certo? Nós temos o efeito
do íon comum e o efeito do íon não comum. Primeiro, o que é um íon? O íon ele é uma espécie química onde ele doou elétrons ou ele recebeu elétrons. Então, nós temos dois tipos de íons. Nós temos o íon cátion, que é o positivo, e nós temos o íon ânion, que é o negativo. Esses dois íons, eles estão relacionados ao comportamento quanto à questão dos elétrons, recebimento ou doação. Então, nós vamos entender aqui o efeito do íon comum. Eu tenho aqui o equilíbrio, no caso do ácido cianídrico. Em água, ele gera H+, e Cn-. Então, eu tenho aqui o H+, e tenho o Cn-, que são os íons. Isso em equilíbrio com o ácido cianídrico diluído em água. Ele sofre aqui o processo de ionização. No momento em que eu adiciono a essa solução aqui o cianeto de sódio, adicionei esse sal. O que é que acontece? Esse sal em água, ele gera dois íons. Ele gera o Na+, e o Cn-. Íon comum. Quem é o íon comum? Cn, proveniente do sal, e o Cn, proveniente do ácido. Quando eu adiciono esse sal na solução, que ele gera o Cn, que é o íon comum, ele aumenta a concentração do cianeto. Aumentando a concentração do cianeto, aí a gente lembra do princípio de Le Chatelier. O aumento da concentração de um dos participantes do equilíbrio faz o deslocamento, faz o equilíbrio se deslocar no sentido oposto. Então, no caso do aumento da concentração do cianeto, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido oposto. Qualquer substância que fosse adicionada, gerando aí um íon comum, o deslocamento vai sempre ser no sentido oposto, porque você está provocando o aumento da concentração daquele íon especificamente. No caso do efeito do íon não comum, eu tenho aqui o equilíbrio, que é o ácido cianídrico em água, gerando H+, e Cn-. O equilíbrio está, que a velocidade que o ácido cianídrico se transforma nos dois íons é a mesma velocidade que os dois íons se transformam no ácido cianídrico. E aí eu adiciono a essa mistura aqui, eu adiciono o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ela vai gerar dois íons, Na+, e OH-. Porém, nenhum dos dois íons, resultado da dissociação do hidróxido de sódio, é comum, ou seja, igual, como foi aqui no primeiro equilíbrio. Então, aqui eu tenho o efeito do íon não comum. Mas o que é que vai acontecer? O OH-, ele vai reagir com o H+, e vai formar água. Ou seja, o H+, ele vai ser consumido, ele vai ser retirado do equilíbrio. Quando nós retiramos a concentração de um dos participantes do equilíbrio, o deslocamento vai acontecer no mesmo sentido em que o reagente, ou no caso, em que uma das substâncias está sendo consumida. Como o H+ está sendo consumido ao reagir com o OH-, a sua concentração aqui, ela diminui. Se ela diminui, para retornar ao equilíbrio, o deslocamento vai acontecer no sentido em que a substância ela está sendo consumida para repor a quantidade em que está sendo agora retirada pelo OH-. Aqui, o aumento da concentração do cianeto faz com que o equilíbrio ele se desloque para o lado oposto. E esse lado oposto
é justamente para diminuir a concentração que foi aumentada pelo efeito do íon comum. Então aqui nós finalizamos essa parte do equilíbrio iônico, mostrando para vocês a lei de Ostwald, lei da diluição de Ostwald, focando na ação que o solvente ele tem em aumentar a capacidade de dissociação ou ionização do soluto, no caso o eletrólito, mostrando para vocês o equilíbrio iônico da água, porque a água ela sofre uma alta ionização, e também apresentando a influência da temperatura na constante de equilíbrio. Então, à medida que a constante ela aumenta, ela também vai aumentar a capacidade de formação de íons. E aqui finalizamos com o efeito do íon comum e o íon não comum, influenciando no deslocamento do equilíbrio iônico. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.